assinale a frase publicitária que não se utiliza de um duplo sentido. Então, como a gente sempre fala, opa, não se utiliza, então vai colocar 4, que vai transmitir a ambiguidade, o duplo sentido. Uma não vai ter duplo sentido. Então, você vai me ajudar aqui. Olha só. Nesta padaria, os donos também metem a mão na massa. Bom, você tem aí, né? Meter a mão na massa, isso é trabalhar mexendo com a massa. É uma padaria. Então, os donos também fazem pão, mexem ali na massa, fazem bolo, fazem pão, correto? Mas, ao mesmo tempo, meter a mão na massa significa o quê? Trabalhar efetivamente, não é? Não é mandar fazer, ele está ali executando as tarefas. Então, tem o duplo sentido aí. Meter a mão na massa, mexer na massa efetivamente ou trabalhar duro, trabalhar intensamente, ok? Então, aqui nós percebemos que há duplo sentido. Continuando, observando a próxima, neste livro, as páginas de memórias ruins estão em branco. Neste livro, as páginas de memórias ruins estão em branco. Cara, se as páginas estão em branco, ele colocou de memórias ruins. Então a gente vai notar aqui neste caso que a expressão páginas de memórias ruins, a gente pode entender aí que há um duplo sentido. Por quê? As páginas de memórias ruins, isto é, cara, de lembranças que não são agradáveis. Então essas lembranças que não são agradáveis, então essas páginas ficaram em branco. Não queria falar de coisa ruim. As páginas de memórias ruins, de lembranças ruins, correto? Ah, terror, realmente, cara, pode ser sim. E a gente também pode ter o seguinte, as páginas de memórias ruins, quer dizer, é como se as páginas, no sentido figurado, elas perdessem a memória, né? Se esquecessem de alguma coisa. Então, acaba assim que não era uma coisa de muito proveito e acabaram deixando a página em branco. Não teria proveito, é como se a página fosse em branco, porque não tem conteúdo naquilo ali. Então, página de memórias ruins, muitas vezes é aquilo que, figurativamente, nós teríamos uma noção de que a página esqueceu de colocar conteúdo de verdade. Seria mais ou menos isso. Então, não teria tanto proveito. Dessa forma, nós entendemos aqui que há também uma possibilidade de duplo sentido. Mas a gente vai adiante. Nesta livraria, os livros estão empilhados nos balcões. Empilhados, amontoados, né? Os livros estão amontoados, empilhados no balcão. Algum duplo sentido ali? Não, terror. Os livros empilhar significa amontoar. Colocar ali de forma desorganizada, por exemplo. Tá legal? Então, neste caso, os livros estão empilhados nos balcões. A gente vai notar então aí que os livros estariam organizados, né, nas prateleiras. Concorda comigo? Ok, mas estão empilhados em cima do balcão. Dá a noção de estarem amontoados. Então, nós entendemos aqui que não caberia um duplo sentido. Não caberia, não temos certeza. A gente vai adiante. Nesta confeitaria, tudo é doce. Doce, então, em oposição a salgado, então doce, né? Então tudo aqui nessa confeitaria é doce. Quer dizer, não vende salgado, só vende coisa doce. Ok? Ah, sim, tranquilo. Mas também docilidade, né? Meiguice. Então tudo nessa confeitaria é feito com muito amor, com muito carinho. É tudo meigo, tudo bem cuidado, tudo é doce, é fino. Está vendo? Então muda o sentido, correto? Opa, aqui muda o sentido. Então nesse caso temos o duplo sentido aí. Este é um vinho seco, não molha a garganta. Peraí. Este é um vinho seco, então eu sei que existe o vinho seco e o vinho suave, correto? Um vinho seco e um vinho suave. O suave é aquele mais adocicado, né? Então, normalmente quando a pessoa começa a tomar vinho, passa primeiro pelo vinho suave, depois vai para o vinho seco e tudo mais, correto? Então, basicamente é isso, não é? Então, seco, suave e tal. Mas depois ele fala o seguinte, não molha nem a garganta. Aí ele aprofundou ainda mais, nossa, peraí. Ele é tão seco que ele nem molhar a garganta, ele molha. Então, parece que ele não está líquido, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, ele é seco. Então, neste caso aqui, a gente vai entender, poxa, existe o vinho tinto, o vinho seco, né? E aí, nesse caso, nós vamos observar aqui, que aqui é um tipo de vinho, mas de repente ele coloca lá que esse vinho nem molhar a garganta molha. Então, tem alguma coisa errada nesse vinho aí. Então, a gente nota também que pode ter um duplo sentido, correto? Note então, neste caso, que a alternativa C, os livros estão empilhados nos balcões,
eles estão amontoados. Por isso, a alternativa C é a que a gente marca.